E todo ano, e todo começo, ele sempre é esperançoso. Quando você está começando uma coisa, é sempre algo esperançosa, porque sempre nos apresenta novas oportunidades, nos permite sonhar com novas coisas. Mas claro, para isso acontecer, para você começar algo esperançoso, você precisa estar aberto a mudanças. Você precisa estar disposto a trabalhar em coisas diferentes. Isso nem sempre é fácil de fazer. Por quê? Porque nós gostamos do conforto de permanecer onde nós estamos, do conforto de continuar fazendo as coisas como nós fazemos, porque o nosso cérebro, ele é, por natureza, acostumado a não querer gastar energia. Então, todo começo, que se você quer começar algo novo, nem sempre é tão fácil. Aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades, sempre é algo que nos desafia. Claro, é importante nós também lembrarmos que nós estamos começando um ano novo. E como nós estamos numa igreja, quando nós falamos em ano novo, nós estamos falando, é claro, de uma perspectiva humana. Porque Deus não tem começo nem fim. Deus, ele é um Deus eterno. O mundo vai mudando para Deus como um eterno bis teatral. Se você já visitou, já foi em alguma apresentação, seja um concerto musical, seja numa apresentação, show mesmo, você vê que quando se encerra a apresentação, se os ouvintes eles querem o que é chamado de um bis, que é que os músicos, a banda continue tocando, eles começam a bater palma juntos, ao mesmo tempo, na mesma frequência. E quando isso está acontecendo, os músicos que estão tocando sabem que a plateia, a audiência quer um bis. E fica por decisão do maestro escolher se ele vai fazer esse bis ou não. Mas geralmente ele faz, e quando ele faz esse bis, ele toca geralmente uma música que já foi apresentada durante o concerto, aquela que o pessoal mais vibrou, mais gostou ao longo da apresentação. Bom, para Deus, as mudanças acontecem como um eterno bis teatral. Ou seja, as coisas mudam, os anos mudam, 2024 acabou, nós estamos iniciando 2025, mas para Deus isso é um bis de uma apresentação de algo que já aconteceu. Por quê? Porque Deus, ele é eterno. Não existe nada que impressione Deus, não existe nada que aconteça na nossa vida, ou que vai acontecer no nosso ano, que surpreenda Deus. Que a gente pode chegar para Deus e dizer, nossa Deus, mas por que eu estou passando por isso? Ou por que está acontecendo essas coisas? Porque absolutamente nada surpreende o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus eterno. E claro, muito além de nossas perspectivas, nós também precisamos considerar, além disso, que nós estamos começando ano novo, que nós também, todos nós aqui, nós estamos em diferentes momentos da nossa vida. Nós temos diferentes trabalhos, nós temos diferentes formações, nós temos diferentes personalidades, nós temos diferentes objetivos. Tudo isso faz com que todos nós que estamos aqui reunidos estejamos com diferentes coisas na cabeça sobre o nosso ano, que está se iniciando. Alguns de vocês já têm família, outros não têm. Alguns de vocês já têm filhos, outros não têm. Alguns de vocês querem ter netos, outros nem filhos tiveram ainda. Então, nós estamos em diferentes momentos da nossa vida, em diferentes etapas da nossa vida, e isso faz com que nós tenhamos que pensar juntos sobre onde nós queremos chegar nesse ano, a partir daquilo que a palavra de Deus, do que a palavra de Deus ensina. Na semana do Natal, eu passei com meus pais, tive uma semana ali com eles, e a gente estava conversando sobre isso, estava conversando com meu pai, quais são as perspectivas, tanto minhas quanto deles, né? E aí ele falou mas eu já estou, como diz um amigo meu, mais pro lado do mato que para cá. Porque ele já tem 50, nem é tanto, né? Mas enfim, por quê? Porque ele já não está mais na época jovem como a minha, que quer conquistar, que quer desbravar. Ele está querendo arrumar uma nora, na verdade, o mais rápido possível. É isso que ele está me pressionando. Quando eu cheguei lá na minha casa, imagina só qual foi a primeira conversa que minha mãe veio ter comigo. E as meninas? Por que será? Bom, o fato é que, independente de toda essa complexidade que o mundo envolve,
Como eu vi esses dias de um diretor de um filme bastante famoso chamado Christopher Nolan, ele diz assim: o mundo é, por definição, infinitamente complexo. O mundo é, por definição, infinitamente complexo. E o mundo ele é complexo desse jeito, porque o nosso Deus ele é um Deus infinito. O nosso Deus é um Deus infinito. E por nosso Deus ele ser um Deus infinito, nós precisaremos de uma eternidade inteira para continuar conhecendo Deus, para continuar explorando coisas sobre este mundo e continuar descobrindo sobre Deus. Então nós temos toda essa complexidade que envolve a nossa vida, diferentes etapas da vida, diferentes objetivos, diferentes idades. E tudo isso nos chama, então, a nós pararmos nesse primeiro domingo do ano, para nós refletirmos sobre o que a palavra de Deus nos instrui como um princípio que ajude todos nós aqui, independentemente da tua idade, independentemente dos teus objetivos, o que a Bíblia nos ajuda a refletir sobre esse ano que se inicia. Então, nessa noite, eu quero falar sobre um ano novo, e eu quero falar em duas partes, tá? Na primeira parte eu quero falar um pouco sobre Jesus, sobre a vida de Jesus e os seus ensinamentos, o que nós podemos aprender com Jesus, com a vida dele e com alguns ensinamentos que ele nos deixou, o que isso nos norteia, o que isso nos ajuda nessa tomada de decisões ao longo do nosso ano. E numa segunda parte eu quero falar sobre um movimento, e mais especificamente sobre um homem que impactou muito o nosso mundo hoje, que impactou especialmente o Ocidente, a forma com que nós pensamos, que é um movimento puritano, especialmente um homem chamado Jonathan Edwards. Eu quero que nós reflitamos um pouco sobre alguns escritos que ele deixou e o que nós podemos aprender com ele para nós levarmos ao longo do nosso ano. Então vamos começar falando sobre Jesus e seus ensinamentos, olhando um texto no livro de João, João capítulo 6. João capítulo 6, verso 22 ao verso 40. João capítulo 6, João capítulo 6, verso 22 até o verso 40, nos diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida.
O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, nós estamos vivendo uma era diversa. Nós estamos vivendo um momento da história onde as pessoas mais jovens, eu digo isso por eu ser jovem, a gente pensa demais porque a gente tem muito. A gente tem muito. Então, nós estamos vivendo uma era onde nós somos extremamente abençoados com muitas coisas. Nós estamos vivendo uma era onde nós temos facilidade de comunicação, várias mídias sociais, a gente tem facilidade em conhecimento, nós temos a internet, nós temos inteligência artificial se desenvolvendo, onde nós podemos aprender coisas que nós queremos, nós nem precisamos mais hoje ir para uma universidade. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu sobre algumas coisas, alguns projetos. Ele falou, seria legal se fizesse um curso. Eu falei, não quero fazer curso, não me vejo mais numa sala de aula, indo toda noite ou frequentando uma sala. Por quê? Porque não precisa mais. Porque você pode comprar livro, ler, se você for autodidata, se você for disciplinado, você consegue galgar níveis na vida sem nunca entrar numa universidade. A gente não precisa mais disso, nós estamos vivendo uma era extremamente abençoada, onde nós temos muito. E por nós termos muito, nós somos abençoados com muitas coisas, com condições financeiras melhores que os nossos antepassados, com oportunidades melhores que os nossos antepassados. E isso faz com que nós tenhamos uma certa dificuldade em ter foco. Por quê? Porque nós temos uma diversidade de coisas. Se você estiver entediado na noite, você pode ligar a sua televisão, assistir, ou você pode conversar com alguém no WhatsApp, ou você pode dar uma mexida na rede social, você pode pegar e sair. Nós temos uma diversidade de coisas para fazer. Como era 50 anos atrás? O que as pessoas faziam? Isso é uma conversa que eu estava tendo com meu irmão, né? Por que as pessoas se casavam rápido e tinham vários filhos? Porque era o que tinha para fazer, não é? Chegava, eu estava falando isso, né? Pensa na história dos meus pais, por exemplo. Meu pai morava num bairro lá no interior, numa cidade interior do Paraná. Minha mãe morava no outro. Meu pai morava no bairro da Bela Vista, da Caroba, e minha mãe no Alto Evangelho. E aí qual que era? Não, as meninas do Alto Evangelho, nossa, e a família da minha mãe são 8 mulheres. Então elas eram, nossa, mulher anvilina e tal, quem conseguia era premiação, né? Então, qual que eram as opções? As opções era você encontrar alguém do bairro. Olha para a nossa era hoje. Você tem internet que você pode conhecer pessoa do outro lado do mundo. Você pode se casar, pode começar a se relacionar com uma pessoa que você nunca viu. Isso faz com que a nossa geração pense demais. Por que as pessoas se casavam rápido antigamente e tinham vários filhos? Porque era o que tinha para fazer. O negócio é começar uma família, chegava fim da tarde, era sentar, conversar com a sua esposa, ter um momento de conversa e ter filho. O que hoje as pessoas fazem? Hoje as pessoas chegam em casa, pode fazer um monte de coisa, vai praticar esporte, vai para academia, vai mexer no celular. Vocês percebem como a nossa era nos deu muito. Ela nos deu muito e por ela nos dar muito, nós temos dificuldade em focar em coisas. Isso faz com que os jovens, por vezes, não queiram assumir responsabilidade séria em casamento, não queiram projetar nada a longo prazo. Por quê? Porque a gente tem muito. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós olhamos para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, uma das coisas que nós vemos é que o que Jesus ele tinha foco. Jesus, ele sabia
por que ele estava aqui na terra, e o que ele estava fazendo, e onde ele queria chegar. Quando ele vem para a terra, ele vem com uma missão. Ele mesmo está explicando isso nesse texto. E Jesus, ele foi um homem extremamente focado no propósito e na missão de vida que ele tinha. Que era ser o quê? Que era morrer pelos pecadores e era entregar a sua vida em favor deles. E por ele ter esse propósito, é isso que ele está explicando nesse texto. Esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que a multidão ela estava seguindo Jesus, porque logo no início do capítulo 6, se você ver, você vai ver que Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes para várias pessoas, para milhares de pessoas. E aí essas pessoas, elas começaram a seguir Jesus. E aí quando Jesus encontra com essas pessoas novamente, ele diz, olha, vocês estão me seguindo pelo motivo errado. Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei pães e peixes, porque vocês encheram a barriga, vocês estavam com fome, não tinha muito o que fazer. Vocês vieram, eu multipliquei pães e peixes, vocês estão bem. Mas eu tenho algo a mais para oferecer para vocês. O que eu quero oferecer para vocês é o verdadeiro pão da vida. Eu quero que vocês sejam plenamente satisfeitos. Eu quero que vocês tenham uma vida eterna, uma vida além do que simplesmente estar satisfeito com o pão aqui e amanhã estar com fome de novo. Essa era a missão de Jesus. Era abrir os olhos das pessoas para que elas entendessem que a vida nessa terra, ela é só um prelúdio. A vida nessa terra é só um começo, é só uma introdução de algo muito maior que vai acontecer para frente, quando você morrer. Quando você morrer, o jogo começa de verdade, porque aí não tem mais volta. Quando você morre, começa um eterno começo. Onde você vai estar depois é o que realmente importa, no sentido de que tudo que nós estamos fazendo aqui é um prelúdio do que vai ser a nossa eternidade. Se você encontrar o pão da vida, que é o que Jesus está mostrando aqui, se você encontrar Jesus aqui, você vai começar a viver diferente já nessa terra. Você já vai começar a ter esse prelúdio, essa introdução diferente. E essa introdução, quando acabar essa introdução e começar a música de verdade, você vai ter essa música plena na eternidade, redimida pelo pecado. Agora, se você não tocar essa introdução certo, se você não tocar esse prelúdio certo, toda a música vai sair errado. Toda a música vai sair errada, ou seja, você vai padecer eternamente no inferno. Você vai passar o resto da tua eternidade no inferno. E era isso que Jesus estava querendo abrir os olhos das pessoas. Olha, a minha missão aqui nessa terra é mostrar para as pessoas que eu sou o pão da vida. Eu sou o Salvador. Eu sou aqueles que as pessoas precisam olhar e entender que se você quer ter essa dívida satisfeita entre Deus e você precisa crer em Cristo. Você precisa crer em Cristo. Essa missão que ele diz no verso 38, ele enfatiza no verso 38, dizendo, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, irmãos, o que eu quero começar a mostrar para vocês aqui, é que nós estamos vivendo uma época onde nós temos dificuldade de focar em coisas, onde nós temos dificuldade em focar em coisas que realmente importam, em determinar coisas que são realmente valiosas, tá? Isso explica por que nós temos esse disparo de número de divórcios, porque as pessoas não sabem mais o que é realmente importante, porque está tudo muito fácil, porque você pode encontrar outro parceiro facilmente na internet, as pessoas não desenvolvem mais pensamento longo porque nós temos dificuldade em focar. E eu quero mostrar para Jesus que Jesus ele era um homem focado. Tá? Ele sabia o que ele estava fazendo na terra, ele sabia qual era o propósito dele e por que ele estava aqui e onde ele queria chegar. Então, a partir disso, eu quero que nós vejamos um outro texto, da qual Jesus continua nos ajudando a refletir sobre isso, especialmente sobre o propósito que nós temos nessa terra, que se encontra em Mateus capítulo 6.
Mateus capítulo 6, verso 25 até o verso 34. Mateus capítulo 6, verso 25 em diante nos diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não os inquieteis com os dias de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, passa o seu dia o seu próprio mal. Jesus, nessa passagem, nesse sermão no monte, ele está fazendo um alerta contra a ansiedade, contra você ficar muito preocupado com o que você vai fazer no próximo dia, os planos que você vai fazer, e você não entregar isso nas mãos de Deus. E no verso 33, ele dá uma recomendação extremamente importante para todos nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É interessante, o que Jesus está querendo nos mostrar aqui? Jesus está nos mostrando que, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós devemos colocar como centro de nossas vidas é o seu reino. É o seu reino. Isso aqui é muito interessante, que a palavra reino, ela aparece 280 vezes na Bíblia. Aproximadamente 280 vezes, depende da tradução e tal. Mas aproximadamente 280 vezes a palavra reino aparece na Bíblia. A palavra igreja aparece aproximadamente 120 vezes. Tá? Então, entenda que reino não é igreja. Quando Jesus está falando aqui, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, Jesus está falando sobre algo muito mais amplo do que simplesmente você vir à igreja. A igreja, ela é parte do reino. Jesus, ele veio para instaurar o seu reino. Jesus falou largamente sobre o reino dos céus e veio instaurar um reino na terra. Jesus, quando ele morre, ele ascende, ele ressuscita, ele ascende, se assenta à direita de Deus, do trono, e ele estabelece o seu reino para sempre. Foi o salmo que nós lemos no início do culto. O que significa? Significa que Cristo, ele reina nos céus e na terra. Então todas as pessoas na terra ou no céu, elas estão, ou no inferno, elas estão debaixo do reino de Cristo. Cristo está reinando. E você, quando você vem à igreja no domingo, você vem para buscar direcionamento para viver nesse reino de Cristo, que é o mundo. O reino de Cristo é o mundo. Então o que ele quer dizer? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Porque o que Jesus está querendo dizer é que nós vivemos no reino de Deus. Quando você come, você está fazendo parte do reino. Quando você caminha, quando você trabalha, quando você se exercita, quando você lê, quando você se encontra com seus familiares, com teu amigo, tudo isso faz parte do reino. Agora a questão é, Cristo, ele é o centro em todas essas tuas atividades. A igreja, ela serve para te ajudar a ter uma direção em como você vive no reino. Mas nós somos chamados a ampliar esse reino. Nós somos embaixadores de Deus nesse reino dele aqui na terra.
Quando você morre, se você professou Cristo, você vai para o céu e você continua trabalhando no reino dos céus. Você continua trabalhando lá no reino dos céus, que é onde Cristo já está reinando fisicamente. E aqui na terra, Ele está reinando espiritualmente. E através de cada um de nós, nós somos chamados a ampliar esse reino. Então, o que eu quero que nós reflitamos nessa noite para esse novo ano que se inicia? Primeiro, se nós queremos ser verdadeiros embaixadores do reino de Cristo nesse mundo, nós precisamos aprender a ter foco, como o nosso rei teve. Então, essa é uma coisa que eu quero que você pense, que você precisa pensar. Você precisa pensar para o teu ano que está se iniciando. Onde você quer chegar no fim do ano? Onde você quer chegar no fim do ano? Quais são os teus objetivos conforme a etapa da vida que você está? Foi isso que nós começamos falando aqui no início do ano. Nós temos diferentes etapas. Talvez você já está aposentado, já está com a vida resolvida e quer mais curtir mesmo e ficar, não tem muitos grandes objetivos. Mas mesmo dentro disso, você ainda está vivendo no reino de Deus. Você ainda está fazendo coisas diariamente, seja com os teus filhos, seja com a tua família, seja no teu trabalho, ou seja na tua casa mesmo, que precisam glorificar a Deus. E que para isso acontecer, você precisa saber onde você quer chegar. E para você saber onde você quer chegar, você precisa focar em alguma coisa. Vocês estão entendendo o que é chegar? Você precisa focar em alguma coisa. Você precisa sentar, escrever, dizer, esse ano eu quero chegar em tal lugar, quero fazer isso, ou esse ano eu vou eliminar essa distração, eu vou eliminar aquela distração. A gente precisa aprender a ter foco de novo, como Jesus teve. Jesus, ele tinha uma missão, ele não se distraiu. Jesus nem quis casar para não se distrair. Não porque o casamento era ruim, e não porque ele não poderia se casar. Ele poderia se casar, mas o que um casamento ia ajudar para ele no ministério de 3 anos? Ele tinha 3 anos para cumprir a missão. Ele estava extremamente focado no que ele estava fazendo. Você percebe? Jesus, ele sabia onde ele quer chegar, e ele tinha essa missão, e ele queria cumprir com o objetivo que o Pai tinha estabelecido para ele, e ele trabalhou duro para isso acontecer. Então, eu quero que você, que todos nós aqui, como agentes do reino de Cristo, eu e você que somos embaixadores do reino de Cristo nesse mundo, no teu trabalho, com a tua família, você precisa focar em coisas que realmente importam a partir da palavra de Deus. Por que as pessoas elas se divorciam hoje? Eu tenho tios meus que estão se divorciando, depois eu estava conversando isso com meus pais. 30 anos, 20 anos casados, se divorciando agora. Que ficaram a vida inteira junto e vão se divorciar agora no fim da vida. Por quê? Porque as pessoas estão distraídas com várias coisas. Por quê? Porque elas estão sendo conduzidas, estão sendo direcionadas pelas mídias sociais. Porque o pastor delas, quem rege as filosofias delas, são aquilo que elas consomem de segunda a sábado nas mídias sociais. Elas não buscam o direcionamento da palavra. E se você não for relembrado diariamente das verdades da palavra de Deus, se você não tiver os teus objetivos alinhados, os teus valores alinhados com o que a palavra de Deus espera que você faça, você vai se perder no meio do caminho desse ano. Você vai se distrair, você vai ficar fazendo as mesmas coisas e vai chegar fim do ano, você não vai ter chegado a lugar nenhum. Você não vai ter chegado agora, você não vai ter progredido na tua vida pessoal, você não vai ter progredido na tua família, você não vai ter progredido como igreja, você não vai ter feito absolutamente, você vai ter passado o ano girando o toco. Como eu falei semana passada, ditado paraense, vai estar fazendo as mesmas coisas. E nós não somos chamados a fazer isso. Nós somos chamados a ser agentes do reino de Cristo. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é justiça? Você priorizar pelo que é certo. Justiça significa, eu vou priorizar pelo que é certo e eu vou deixar de lado o que é errado. Se você focar nessas coisas, focar no reino de Deus, focar na justiça, eu tenho certeza que você vai ter um ano próspero. Quando eu estou falando de próspero, eu não estou falando necessariamente você ganhar mais dinheiro, mas ter prosperidade em outras coisas, você alcançar outros objetivos, você chegar em lugares que você não chegou ainda. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria que nós refletíssemos juntos nessa noite. Aprenda com Jesus.
nesse mundo de distrações que nós temos, com várias coisas, onde nós temos muito, você precisa selecionar. O que acontece com uma criança quando você leva ela num parque de diversões? Ela fica doida. Por quê? Porque é muito brinquedo. É muita coisa, ela não sabe direito o que ela vai fazer. Nós estamos vivendo nesse parque de diversões do nosso mundo agora. Nós temos muito. E nós precisamos aprender a direcionar nosso cérebro, tá? Mas qual brinquedo eu vou usar agora? O que eu vou fazer? Porque se nós não aprendermos a fazer isso, nós vamos ficar como uma criança perdida e vamos querer brincar com tudo e não vamos brincar com nada. Vai chegar fim do ano, nós vamos ter feito absolutamente nada. Então entenda isso, você é um embaixador do reino de Deus, independentemente da tua idade. Independente se você tem 20, 30, 50, 60, 80 anos, acho que ninguém tem 80. Mas se você tem uma idade, mas não importa. Porque se você continua vivo, se o Senhor não te tirou do reino da terra para te levar para o reino do céu, significa que Ele ainda tem um propósito com você aqui nesse reino da terra. E significa que você precisa desenvolver isso. Você precisa desenvolver esse reino aqui. Então, dito isso, eu quero que nós reflitamos um pouco nessa segunda parte do sermão, sobre a vida, que é uma parte mais histórica, que é um pouco sobre o movimento puritano, que é um pouco sobre a vida de Jonathan Edwards. Eu mandei de tarde no grupo as resoluções de Jonathan Edwards. Se você tiver aí, você pode abrir. Pode abrir comigo. Olha só, irmãos. O mundo ele está em constante mudança e Deus ele sempre vai usando essas mudanças para fazer coisas maravilhosas, e estudar a história é algo que nos ajuda a vermos o que Deus fez ao longo da história e como nós podemos aprender com cada um desses personagens. Então, um movimento, nós estudamos aqui ao longo do ano passado alguns personagens da Reforma Protestante, o que Deus fez na Europa através da vida daqueles homens. E algo que começou a acontecer mais ou menos em paralelo da época protestante, que aconteceu em 1517, foi as 13 colônias nos Estados Unidos, que é hoje conhecido como Estados Unidos. Então, olha só, a Reforma Protestante começa no século XVI com Martinho Lutero, e um século antes havia começado as descobertas das Américas. Colombo havia chegado no norte das Américas, 1462, se eu não me engano, e logo depois tem aquele tratado onde eles dividem as Américas. Se você lembrar das suas aulas de história, aí tem os ingleses ficam com os Estados Unidos, a parte de cima, e os espanhóis e portugueses ficam com a parte de baixo, na América Central e América do Sul, e é dividido, e aí começam os movimentos de colonização. Em 1584, nós temos a Rainha Elizabeth I fundando a primeira colônia na parte lateral ali, que é a parte leste dos Estados Unidos. Tá? Elas foram 13 colônias que foram fundadas e que foram as colônias que deram início à nação americana. Então, olha só, isso acontece aí no século XVI, XVII, e está acontecendo na Europa, nesse momento da história, a Reforma Protestante. E o que está acontecendo lá? Como nós vimos ano passado, a Reforma Protestante, o mundo era dominado pelos católicos, eles começam a ser perseguidos. E os protestantes, muitos protestantes, aproveitam esse movimento de colonização dos Estados Unidos para mudarem-se para lá. E junto com isso, estava acontecendo, como nós vimos, logo após a Reforma Protestante, nós temos personagens como Martinho Lutero, depois nós temos Calvino, nós temos Knox, nós temos Zwinglio, nós temos diferentes personagens em diferentes países, e logo após esse movimento, em 1600, por volta, nós temos com a culminação do movimento chamado puritano, que foi um movimento
culminante da Reforma Protestante, onde nós temos os escritos do Catecismo Maior de Westminster, a Confissão de Westminster, que é os nossos símbolos de fé, que nós usamos na nossa igreja. E os puritanos foi um movimento de pessoas que levaram extremamente a sério os ensinos da palavra de Deus para todas as áreas da vida. O movimento puritano foi um movimento de pessoas que entenderam de verdade que eles eram embaixadores do reino. Eles levaram isso tão a sério que eles estavam dispostos a tornar uma nação cristã. A tentativa, a escrita da Confissão de Westminster foi uma tentativa de fazer isso. Eles disseram assim, olha, religião, cristianismo é tão importante Cristo estar presente em tudo na nossa vida, que nós queremos que o nosso rei professe Cristo, que nós queremos que a nossa Constituição fale sobre os valores que a Bíblia fala. Vocês entendem? Eles levaram isso tão a sério, que eles levaram para todas as áreas da vida deles. Por isso eles foram um movimento tão importante. E a gente olha para os puritanos hoje e admira eles. Mas por que a gente não faz igual? Por que a gente não faz igual? Por que a gente não leva Cristo para a nossa vida esportiva? Por que a gente não leva Cristo para a nossa vida familiar? Por que a gente não leva Cristo para a política? Por que a gente não leva Cristo para a forma com que a gente se alimenta? Por que a gente não leva Cristo para a forma com que a gente negocia? Por que a gente não leva Cristo? Os puritanos entenderam isso, eles levaram isso tão a sério, que quando eles começaram a colonizar as 13 colônias que hoje é os Estados Unidos, começou a acontecer alguns movimentos fortes, com algumas personalidades fortes. Por volta de 1700, surgiram três pregadores extremamente influentes. Um é chamado George Whitefield, o outro é de John Wesley, e eles apareceram na Inglaterra. Eles estavam sendo expulsos das igrejas para pregar, e eles começaram a pregar em ar livre mesmo e tal, e isso começou a produzir um arrependimento de milhares de pessoas. E aqui no Ocidente, nas Américas, surgiu um homem chamado Jonathan Edwards. O pai dele, o avô dele era pastor, ele estuda para ser pastor, tem uma formação muito boa, e ele assume o lugar do pastor dele na cidade de Massachusetts. E ele é conhecido pelo um sermão chamado Pecadores na Mão de Deus Irado. Quantos já ouviram falar nesse sermão? Então, mais ou menos, a história, ele prega esse sermão, as pessoas se arrependem tanto que começam a se agarrar nos bancos, achando que realmente o inferno estava se abrindo, e elas estavam sentindo essa sensação de estarem caindo vivos para o inferno. Mas ele fez muito mais que isso. Jonas Edwards foi um escritor, foi um teólogo, foi filósofo, ele foi diretor da Universidade de Princeton por um longo tempo, e no final da sua vida ele se torna um missionário nos índios, indo pregar para os índios. E qual que é a influência dele? Olha só, ele viveu de 1703 a 1758. A independência dessas 13 colônias dos Estados Unidos acontece em 1776. 1776, ou seja, alguns anos depois da vida de Jonathan Edwards. E o que isso mostra? Que o cristianismo, a vida de Jonathan Edwards e os despertamentos, os avivamentos que aconteceram nessas 13 colônias, fez com que os Estados Unidos se tornasse a nação hoje, a nação mais próspera que nós temos. Que eles conduzissem, que eles se tornassem os primeiros em várias coisas. Por quê? Porque o que nós vamos ler aqui dessas resoluções de Jonathan Edwards mostra muito como os americanos pensam. Eu assisto algumas séries americanas, por exemplo, no Discovery, enfim, leio algumas coisas, vejo algumas coisas, e a forma com que eles pensam, a forma com que eles falam, mesmo que hoje muitos americanos tenham se distanciado de Cristo, tenham perdido a palavra de Deus, mas eles ainda falam com essa mesma linguagem que Edwards fala aqui. Uma linguagem de resolução. Então, olha só, ele escreveu 70 resoluções ao longo da sua vida. Eu gostaria muito que você lesse essas resoluções ao longo da tua semana. Você lesse e meditasse sobre esse padrão que ele estava tentando estabelecer para a vida dele pessoal, para que isso causasse um impacto na sociedade. E o que
que isso mostra? Eu lembro a primeira vez que eu li isso foi em 2018, quando eu estava indo para o seminário. Essa resolução, imagine se uma pessoa decide seguir resoluções como o Edward estabeleceu para a sua vida, uma coisa. Agora imagine 10 pessoas fazendo isso. Agora imagine 20 pessoas. Agora imagine 100, imagine 1000 pessoas mudando a forma de pensar. Você acha que as coisas não mudariam ao nosso redor? Você não acha que nós não teríamos negócios mais prósperos? Você acha que nós não teríamos um país menos corrupto? Você acha que nós não teríamos uma nação mais próspera? Uma nação com mais educação? Uma nação com mais educação artística em várias coisas? Uma nação mais desenvolvida? É claro que nós teríamos. Porque nós não conseguimos fazer uma mudança de baixo para cima. Nós precisamos fazer uma mudança nós não conseguimos fazer uma de cima para baixo. Nós precisamos fazer uma mudança de baixo para cima. Tudo precisa começar com você. E é isso que Edwards entendeu. E é isso que ele produziu na nação dele. Uma mudança pessoal. Primeiro começa com você. Você se arrependendo dos teus pecados. Você entendendo quem você é. Você professando Jesus Cristo. Você mudando a tua vida, mudando os teus valores. Você deixando as tuas mazelas de lado, você aprendendo a ter uma vida focada, aprendendo a ter objetivos, você mudando por você mesmo. E como consequência, isso produz uma mudança nas pessoas ao teu redor. As pessoas que convivem contigo, naturalmente, elas vão começar a ser diferentes se elas veem mudança em você. E é isso que eu gostaria que você estabelecesse como objetivo, seja um agente produtor de mudança na tua família. Para de ficar olhando e dizendo, porque o meu filho, porque o meu tio, porque o meu avô sempre fez assim, olha o que eles fazem. Não, começa com você. Seja você a pessoa mais próspera da tua família. E quando eu falo em prosperidade, entendo, estou dizendo em vários sentidos, não necessariamente financeira. Seja você uma pessoa que produza mudança na forma com que você fala na tua família. Você acha que se você estiver numa roda de conversa e leia as resoluções, a gente não vai conseguir ler todas aqui, mas leia durante a semana, você vai ver que essa era uma das resoluções de Edwards, que ele não ia ficar gastando o tempo dele falando abobrinha. Agora imagine se você estiver numa roda de conversa na tua família, não falando abobrinha, tu acha que as outras pessoas vão se sentir bem em falar abobrinha? Não vão. Por quê? Porque você, por si só, vai começar a produzir mudança pela pessoa que você é. Pela pessoa que você é. Então, olha só, se você estiver aberto aí comigo, olha o que ele começa dizendo. Lembra, ele começa dizendo, estando ciente que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente essas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Lembra de ler essas resoluções uma vez por semana. Então, olha só, ele começa reconhecendo que ele é incapaz de cumprir essas resoluções por ele mesmo, e ele começa lembrando ele mesmo, dizendo, olha, leia isso aqui todas as vezes, uma vez por semana. Leia essas resoluções. E olha a primeira resolução dele. Primeiro, resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade afora. Resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venha a enfrentar. Isso aqui não é a mentalidade de uma pessoa que quer ver um mundo melhor e está começando por ele mesmo. Ele está dizendo, eu resolvo que eu vou fazer os esforços necessários para produzir uma mudança em mim mesmo, para que a humanidade seja impactada com isso. Olha o que ele diz na segunda resolução. Resolvi permanecer na busca contínua de novas maneiras para poder promover as resoluções acima mencionadas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, eu vou amar mudança. Eu vou amar buscar achar caminhos diferentes para que eu possa progredir. E é isso que o novo ano
nos chama a fazer. Talvez você precisa mudar alguma coisa na forma com que você faz. Você precisa mudar alguma coisa na tua rotina para as coisas começarem a andar, entende? Talvez você precisa trocar uns amigos. Talvez você precisa mudar de trabalho. Talvez você precisa mudar de curso que você está estudando. Talvez você precisa fazer alguma coisa diferente. E é isso que ele está dizendo. Eu resolvi buscar mudanças, se isso for necessário, para o progresso, para o meu progresso pessoal e para o progresso das pessoas ao meu redor. Olha o que ele diz na terceira resolução. Resolvi arrepender-me, caso um dia me torne menos responsável no tocante a essas resoluções, negligenciando uma ínfima parte de qualquer uma delas e confessar cada falha individualmente, assim que cair diante de mim. Olha só o que ele diz na sétima resolução. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Já parou para pensar nisso? Não, se essa aqui fosse a minha última hora da minha vida, se alguém chegasse, aparecesse e der um tiro em mim, eu não ia estar nesse lugar. Eu não ia estar fazendo isso aqui. Não dá tempo de se perdoar com Deus e tudo mais. É isso que ele está dizendo. Se fosse a última hora da minha vida e eu me arrependesse de estar fazendo isso, então eu não vou fazer. Olha o que ele diz na resolução 14. Resolvi nunca fazer algo em forma de vingança. Resolvi nunca fazer algo em forma de vingança. Sem rancor. Perdoar, seguir em frente. Sem ficar aguardando amargura, ressentimento. Vida que segue. Não fazer nada em forma de vingança. Olha só a resolução número 16. Resolvi nunca falar mal de ninguém, de forma tal que afete a honra da pessoa em questão, nem para mais, nem para menos honra, sob nenhum pretexto ou circunstância, a não ser que possa promover algum bem e que possa trazer um real benefício. Resolvi nunca falar mal de ninguém. Se ele conseguiu, claro que não. Mas era algo que ele queria cumprir. Não ficar falando mal, não ficar gastando saliva e gastando tempo falando de outras pessoas. Olha só o que ele diz na resolução número 20. Resolvi manter a mais restrita temperança em tudo o que como e tudo quanto bebo. Na época, Edwards nem tinha academia, porque senão acho que ele ia colocar aqui, resolvi fazer academia. Por quê? Porque o que ele está falando aqui é domínio próprio. O que ele está fazendo aqui é cuidar do templo do corpo dele, que é o templo do Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui é desenvolver o fruto do Espírito, que é a temperança, que você ter controle sobre aquilo que você come, sobre o que você bebe. O problema não está na bebida, nem o problema é você beber um vinho lá de vez em quando, beber uma cerveja, zero problema com isso, beber um uísque, zero problema. Desde que você tenha controle e limite sobre o que você está fazendo, é isso que ele está falando. Resolvo não extravagar com isso. E pessoas que têm controle, pessoas que têm domínio, elas sabem aproveitar isso. E na verdade, as pessoas que são mais pobres de mentalidade são as pessoas que abusam dessas coisas. Eu estava viajando, fiz um cruzeiro de férias, né? E aí quando eu desci em Maceió, peguei um Uber, e aí estava conversando com o rapaz do Uber, e no cruzeiro a gente tinha tudo liberado, bebida, comida, comer à vontade. Se você beber o dia inteiro, você não aproveita mais nada no cruzeiro, tem um monte de coisa para fazer. E eu cheguei em Maceió, e o Uber, o cara falou, e aí, como é que é lá dentro e tal? Eu comecei a falar, eu disse, a gente tem bebida, liberado o dia inteiro e tal. Falou, e aí ele disse, mas tá bebendo muito? Eu falei, bebi um pouco, mas estou aproveitando as outras coisas. Ele falou, mas tá louco, eu não acredito que tá fazendo isso. Se fosse eu ia passar o dia inteiro enchendo a cara, não sei o quê. Você percebe? Por quê? Porque é uma pessoa que não vai saber aproveitar as outras coisas. Você tem um monte de outras coisas boas para aproveitar num lugar como esse. E é isso que uma mentalidade cristã demonstra, é isso que Jonathan Edwards está mostrando aqui. Resolvo ter controle sobre aquilo que eu como, sobre aquilo que eu bebo, sobre a forma com que eu administro a minha vida.
Se você não aprender a ter controle sobre as suas emoções, ter controle sobre o teu corpo, sobre o que tu come, você não vai progredir esse ano. Olha só o que ele diz na resolução de número 34. Resolvi nada falar que não seja inquestionavelmente verídico e realmente verdadeiro em mim. O que ele tá priorizando aqui? É o que Paulo diz em Efésios: não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para produzir edificação. E se você olhar como os americanos, de forma geral, eles se relacionam, assim, eles não gostam de ficar jogando muita conversa fora, especialmente para ficar falando de outras pessoas. Porque é uma mentalidade focada em coisas que realmente importam. É isso que Jonathan Edwards está mostrando aqui. Falar o que é verdadeiro, o que é justo. Sair de tua boca palavras que realmente produzem justiça e produzem o bem. Então, tem 70 resoluções, aqui é claro que não vai ter como a gente ver todas, mas eu te encorajo a você ler essas resoluções durante essa semana. Aproveite que o teu ano está iniciando, aproveite que é um ano da qual você pode produzir mudanças, da qual você deve produzir mudanças se você quer progredir, se você quer ter um ano abençoado. A gente não fica falando isso todo ano que vira, um abençoado ano novo, um próspero ano novo, mas a gente não faz nada durante o ano para que seja um ano abençoado. Que você quer que apareça um anjo do céu e mude as coisas ao teu redor? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, lembre-se disso. A partir dos ensinamentos de Jesus, nós aprendemos que Jesus, ele era um homem focado, ele sabia onde ele queria chegar e qual era a sua missão. Jesus, ele nos dá um propósito nessa terra, que é expandir o reino dele. Eu e você somos embaixadores do reino de Deus, independente do teu trabalho, independente da tua idade, independente da fase da vida que você está, você é um embaixador do reino. Você deve buscar representar esse reino no lugar que você está. E por fim, lembre-se do impacto da vida deste homem, do impacto desse movimento numa nação inteira. E busque alinhar a tua vida conforme aquilo que a palavra de Deus diz. Busque aprender com homens que fizeram mais que nós, com homens que foram mais longe que nós, para que dessa forma nós sejamos abençoados pelo Senhor. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós somos gratos porque Cristo inicia uma obra de verdadeira redenção em nosso coração. Porque Cristo é quem realmente produz uma mudança genuína em nós. Nós sabemos que, como o Edwards reconhece logo no início das suas resoluções, nós não conseguimos produzir absolutamente nenhuma mudança em nosso coração por nós mesmos, e muito menos sermos fiéis a Ti, sermos fiéis à Tua palavra pelas nossas próprias forças. Nós dependemos de Ti, nós precisamos do Senhor nos auxiliando. Mas a partir disso, Senhor, crendo na Tua soberania, sabendo da forma como o Senhor governa o mundo, da forma como Cristo rege os céus e a terra, nós como agentes Teus neste mundo, como embaixadores Teus, nessa cidade que o Senhor nos colocou, nessa vizinhança que o Senhor nos colocou, nós pedimos que o Senhor nos ajude a termos um 2025 mais abençoado, mais próspero em vários aspectos do que o nosso 2024. Que nós consigamos aprender com Cristo, que nós consigamos aprender a estabelecer objetivos, independente do momento da vida que nós estamos, e que nós consigamos com a Tua graça chegar lá, Deus. Que a Tua graça nos abençoe, para que dessa forma a nossa família seja abençoada, para que o Senhor preserve a nossa família, para que o Senhor preserve os casamentos, Senhor, da nossa igreja, para que o Senhor preserve as famílias ao redor do mundo, de todos aqueles cristãos que têm lutado para se manter em pé em uma sociedade tão diversa, com tantas oportunidades, com tantas coisas boas, mas que o nosso coração corrompe todas essas coisas e usa-as de maneira inadequada. Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo tome conta do nosso coração, tome conta de nós por inteiro,
para que nós consigamos ter controle sobre aquilo que nós falamos, para que nós consigamos ter controle sobre aquilo que nós pensamos, para que nós consigamos ter maior domínio sobre aquilo que nós comemos, a forma com que nós nos portamos nos nossos dia a dia. Para que os negócios, Senhor, daqueles que empreendem aqui na nossa igreja sejam abençoados, para que aqueles que são funcionários públicos consigam honrar o Senhor nos seus trabalhos, para aqueles que já estão aposentados, Senhor, consigam glorificar o Senhor nessa fase da vida que estão, abençoando a geração, abençoando os mais novos, abençoando a geração que está vindo logo após eles. Deus, para que as famílias da nossa igreja, aqueles que estão passando por momentos turbulentos, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, sejam, Senhor, restaurados por Ti. Que esse 2025 nos ofereça esperança e que essa esperança seja concretizada com um trabalho genuíno do Teu Espírito Santo no nosso coração. Deus, a minha oração é para que o Teu Espírito Santo produza verdadeira mudança, verdadeiro arrependimento em nós, para que, Deus, nós consigamos honrá-lo, para que nós consigamos servi-lo melhor, e para que dessa forma o Senhor seja glorificado, Deus, nesse mundo, para que dessa forma nós consigamos colocar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, para que de segunda a sábado, que são os dias que nós temos para desenvolver o Teu reino nessa terra, nós consigamos fazê-lo com ousadia, com intrepidez, com inteligência, com dedicação, e para que dessa forma o Senhor apareça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos